Doutor Henrique, como o senhor avalia a importância histórica do lançamento dessas diretrizes de assistência ao crack? Eu entendo que essa é uma iniciativa do Conselho Federal de Medicina da maior importância, o que demonstra a nossa instituição como vocacionada para as questões da saúde, para o exercício da medicina, mas sem deixar de observar as questões graves como essa do crack. De modo que hoje é um momento muito importante para todos nós, porque nós estamos contribuindo para o enfrentamento de maneira efetiva e científica do crack. Doutor Henrique, como vocês pretendem divulgar esse material para os médicos? Como isso vai chegar para a sociedade e para a população em geral? Nós enviaremos todos os nossos esforços para encaminhar para os conselhos regionais todo esse material, a fim de que os conselhos regionais encaminhem para todos os médicos. Agora mesmo está falando com um colega que também nós vamos abordar esse assunto nas nossas reuniões habituais que nós temos, né, as reuniões dos conselhos, e como também nós vamos incluir no nosso programa de educação continuada. Olha, eu acredito que tem uma grande relevância na medida em que não existem protocolos estabelecidos para o tratamento do processo da dependência ao crack pelo Ministério da Saúde. E, ao mesmo tempo, porque é uma droga-adição que assola, segundo a OMS, 3% da população brasileira, o que significariam 6 milhões de pessoas, das quais um terço pode ir à cura, mas um terço vai manter-se dependente e um terço vai morrer. Desse um terço que morre, ou seja, 2 milhões de pessoas, esse um terço, 85% morre por causa violenta, o que repercute em toda a população. É um processo que está nas regiões urbanas e nas regiões mais longínquas, nos interiores desse país, que é continental. Precisamos então de um financiamento adequado e de diretrizes que sejam eficientes. É no sentido dessa contribuição que o Conselho Federal, através da Comissão de Ações Sociais, onde o Dr. Ricardo Paiva organiza o processo com colaboração da coordenação, Dr. Henrique e todos os demais membros, espera poder realmente ser um ponto de contribuição fundamental, relevante, e eu não diria histórica, mas ao menos relevante nesse processo de combate ao crack. Um financiamento seria um dos pontos que nós não podemos deixar sempre de fazer referência. Um financiamento de 400 milhões em 4 anos, um financiamento pequeno para o problema, dimensão do problema. E agora, com a notícia recente de redução em 80%, nós podemos dizer que, a partir daí, não vislumbramos condições de enfrentar o crack, o que me parece incoerente com promessas de campanha eleitoral da própria Presidente da República. Bom, pela primeira vez, historicamente, o Conselho Federal entra de peito aberto, de corpo inteiro, numa campanha, vamos dizer, com forte repercussão e envolvimento social. Sempre o Ricardo falava do trabalho que o CREMEP já vinha desenvolvendo, mas nunca nós nos sentimos preparados para isso. Mas entendemos que não havia mais como esperar e iniciamos com a participação ativa dele, iniciamos com a criação dessa comissão especial de assuntos sociais e já tem esses 3 pontos, que é o crack, o primeiro, e começando muito bem com a participação de vários órgãos do governo. Agora, logo em setembro, vamos iniciar o das crianças desaparecidas, e o próximo passo é com os deficientes. Então, é muito trabalho, é um trabalho muito bonito, que tem um forte retorno também social, porque o que você dá, você recebe, e coloca os médicos também num patamar acima, porque não fica só preocupado com a prescrição e com o atendimento direto ao paciente. Ele se envolve também com a sociedade. Isso é uma mudança de paradigma, é uma mudança de visão, é uma visão mais social da ação médica, e isso é fundamental para a construção de um mundo melhor. Como o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais pretendem divulgar para os médicos essas diretrizes? Qual é o plano de ação para isso? Nós precisamos capacitar os médicos, e por isso que dentro dos 3 produtos que foram apresentados existe um que são as diretrizes médicas. Então é uma cartilha
para médico. Existe uma diretriz para a sociedade em geral e existe uma diretriz médica em que ali você especifica o quadro clínico, as drogas a serem utilizadas, as oportunidades, as formas de tratamento para as pessoas dependentes. Isso é fundamental que chegue a todos os médicos. Então, como o Conselho Federal e os conselhos regionais, os 27, nós formamos uma autarquia. Cada conselho regional vai trabalhar ativamente para dar essas informações aos médicos e vai procurar convencer os médicos a se inserirem na comunidade, participando também como um agente formador e multiplicador do conhecimento da doença, da dependência, e isso aumentaria as possibilidades de recuperação das pessoas, com certeza. Então, esse é um trabalho que cada conselho regional, através da divulgação, primeiramente, e depois da capacitação através de seminários, fóruns, congressos, eu penso que nós seremos um agente importante nessa transformação.